Olá, a paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. E a pastora Alessandra Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E hoje eu quero falar, junto com a minha esposa, sobre as 5 linguagens do amor. Durante a semana passada, a gente postou vários momentos aqui, como casal, a gente postou no Instagram, momentos em que nós entendemos um no outro a linguagem do amor. E a gente acabou tomando a decisão de fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse assunto que muitos casais desconhecem. Às vezes, em um casamento, falta comunicação, e não no sentido de diálogo, mas no sentido de um compreender no outro a linguagem do amor. Por exemplo, eu preciso compreender qual é a minha linguagem do amor e eu preciso compreender qual é a linguagem do amor da minha esposa. O que é isso, linguagem do amor? A maneira como ela percebe que ela é amada. E eu também preciso saber que eu tenho uma linguagem específica chamada linguagem do amor. Tá certo, pastora Alessandra? É isso mesmo? Eu preciso perceber a sua maneira e você perceber a minha. E a gente colocar em prática. Não adianta eu querer olha, eu gosto disso. Então eu vou fazer com o Edivaldo. Não, eu tenho que fazer o que o Edivaldo gosta. Não é o que a linguagem do amor que eu gosto em mim, pra mim, vai servir pro Edivaldo. Não, eu tenho que fazer para com o outro. Mas eu preciso conhecer a minha e a sua, certo? Eu preciso conhecer a minha linguagem. Primeiro eu tenho que saber qual que é a minha linguagem. Mas isso não é tão importante, porque às vezes nem a pessoa em si, ela não identifica totalmente a linguagem. Apesar que tem pessoas que têm que são 5 linguagens do amor. Às vezes a pessoa tem as 5. Uhum. Mas a pessoa, o companheiro, é necessário saber qual é a linguagem e expressar essa linguagem. E também entender qual que é a linguagem que a esposa ou, né, o marido não gosta. Porque isso é muito importante. Uhum. Porque se não é falado também dá confusão. Então tá. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre as 5 linguagens do amor. E você que está nos assistindo, à medida em que você for identificando a linguagem de amor do seu cônjuge, escreva aqui nos comentários. Eu queria saber a sua opinião. Qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem do amor do seu cônjuge? Ou seja, quando que vocês compreendem que estão sendo amados? Então, o autor Gary Chapman, ele fala no seu livro... Só um minutinho, querido. E essa necessidade da linguagem do amor é muito necessário entender e ser falado. Por quê? A partir do momento que a pessoa não fala com o companheiro ou com a companheira que não gosta ou que aquilo incomoda, vamos supor, eu vou dar um exemplo muito raso aqui, mas é um exemplo que acontece. A linguagem do amor, uma delas é toque. Tem gente que se não abraçar... Nós vamos falar das 5 aqui. Vamos, mas eu vou dar um exemplo. Não dá spoiler não, pastora Alessandra, senão eles não acompanham o vídeo até o final. Só um minutinho nesse aqui. A pessoa não toque. Se ela for muito necessário, ela precisa de abraço, de beijo, mas tem gente que não gosta. Mas eu gosto. Então eu vou fazer nele. Mas o Edivaldo não gosta. Então essa não é a linguagem do Edivaldo, mas é a minha linguagem. Então quem tem que receber isso sou eu, mas eu não tenho o que fazer com o Edivaldo. Porque isso nele vai causar ansiedade, irritação. Então você precisa entender a linguagem. Por isso que o Edivaldo falou, preciso entender o que ela gosta, porque muitas vezes o que a pessoa,
que de repente eu não sei a minha linguagem do amor, mas o Edivaldo já compreendeu a minha linguagem e ele vai me ensinar. E vice-versa. Entendeu? Mas eu preciso compreender a do Edivaldo. Eu posso até não saber a minha, mas eu preciso compreender a do Edivaldo. Mas eu acho muito difícil você não entender a sua linguagem do amor. Você pode não entender em palavras certas, que são os nomes corretos da linguagem. Que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar aqui. Mas todos nós temos a linguagem do amor. Todos nós. É igual criar memórias positivas. Todo mundo já fazem isso, só que não sabe que é criar memórias positivas e criar memórias negativas, que é outro assunto que nós podemos abordar depois. Mas todo mundo já faz isso automaticamente, sem saber que já fazem. Ok. Então, em resumo, linguagem do amor é a maneira como você compreende que é amado. E o autor Gary Chapman, no livro chamado As 5 Linguagens do Amor, ele fala de uma forma específica sobre cada uma dessas linguagens. A primeira linguagem que ele menciona são palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Tem pessoas que compreendem que são amadas quando elas ouvem essas palavras de afirmação. É quando uma pessoa elogia a outra, quando eu teço um elogio para você, ou você tece um elogio para mim, e através dessas palavras de enaltecimento, de honra, de exaltação, você compreende, poxa, o meu marido me ama mesmo, ele está me honrando, me elogiando aqui no meio das pessoas. Principalmente. Ou um com o outro. Principalmente no meio das pessoas. Sim, principalmente no meio das pessoas. É uma coisa rara. É uma das coisas que nós falamos no nosso vídeo anteriormente, que a gente não vê. A gente vê alfinetadas, a barriguinha tá acentuada, mas a gente não vê elogios. Eu até falei assim, ó, a cada coisa ruim que você falar, fale depois 3 coisas positivas. Comece a fazer isso que você vai parar de falar muita coisa ruim. Porque elogiar a sua esposa, principalmente perto de uma outra mulher, ou perto de qualquer outra pessoa, mas perto de outras mulheres, vocês não sabem o quanto que vocês levantam a autoestima da sua esposa. Então, tem pessoas que necessitam de ouvir palavras positivas, palavras de afirmação. E eu me lembrei aqui, Alessandra, de uma ocasião, teve uma vez que a gente estava numa reunião de casais, eu estava conduzindo uma reunião de casais, e não era um culto, era como se fosse uma célula pequena, com poucas pessoas, e eu comecei essa reunião pedindo a cada marido que fizesse 3 elogios à sua esposa. Rápido. Diga 4... começou a contar 5, 4, 3, 2, 1 para cada um. Isso. Eu pedi a cada marido que fizesse pelo menos 3. Dissesse 3 virtudes da sua esposa. E teve um marido que travou. Ele não conseguia falar um elogio para a esposa. E aí você já vê que tem algum problema com o casal. Mas eu elogio sem ser. Ela cozinha bem, ela arruma bem a casa. Não, não é isso. Tem que ser elogios em relação à pessoa dela, as qualidades. E aquele marido, ele não soube falar. Então, você pode, né, você que está assistindo aí, você pode escrever aqui. Diga 2, não vou falar 3 não, para te complicar a sua vida. 3 elogios, faça 3 elogios à sua esposa ou ao seu marido. Ó, aqui nos comentários. Agora contando aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Coloque aí. Elogie a pessoa que está com você. Isso chama-se palavras de afirmação. Tem pessoa que você pode chegar para ela e falar assim, mas eu te amo, você sabe que eu te amo. Mas você nunca deu a ela uma declaração sincera de afirmação. Você não a honra na frente das pessoas. Então... Mas mesmo assim, você está falando assim, eu sei que eu te amo. Mulher, tem mulher que precisa dessas palavras de afirmação.
E tem homem que precisa dessa palavra de afirmação. Pessoas que a linguagem do amor é palavra de afirmação, elas necessitam de ouvir essas palavras. Então, não basta você mostrar, não basta você dar um carro zero, um apartamento, um cartão sem limite. Ela precisa da palavra de afirmação. Eu te amo, como você é linda. E não é da boca para fora. A pessoa sente, ela vê, ela sente aquela... Por exemplo, ela está arrumando, a sua esposa, ou o seu marido está arrumando. E você olha com aquele olhar, e sabe aquele olhar assim de, nossa, que linda, que maravilhosa essa roupa em você. Nossa, que linda sua unha. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa, quando ela chegou do salão, a unha dela? Ou o seu marido. Tô falando da unha. Mas o seu marido, quando se arruma, quando compra uma roupa ou veste uma roupa diferente. Ou quando vocês vão sair, você fala, nossa, que bonito, você combinou essa roupa. Olha, esse sapato é novo. Você cortou o cabelo hoje? De repente ele nem cortou, ele só mudou. Acontece muitas vezes com você. Ele muda a forma de pentear o cabelo. Fala, você cortou o cabelo? Então, assim, você precisa de afirmar, de falar. Você precisa entender. Mesmo que a pessoa não seja essa questão. Tem gente que não é. A linguagem do amor. Tem gente que, nós vamos falar das outras 4. Não é a linguagem do amor. Tem gente que não tem essa linguagem. Mas todo ser humano necessita ouvir palavras de vez em quando, se essa não for, né? Porque se for, essa pessoa precisa ouvir pelo menos 4 vezes por dia palavras de afirmação. Se a linguagem do amor dela for palavra de afirmação, ela precisa ouvir pelo menos 4 vezes por dia palavra de afirmação. Agora, não sendo... a pessoa precisa, normalmente, qualquer ser humano precisa de ouvir elogio do seu cônjuge. Não adianta. Dos seus filhos, das pessoas que convivem com você, dos seus amigos. É uma coisa natural. Todo mundo quer ser reconhecido, admirado. Elogiado. Você já viu que tem gente que prefere falar o seu ponto negativo, mas nunca te elogia? Eu corro dessas pessoas. Para você que gosta de anotar versículos, Provérbios 25:11 diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro em uma bandeja de prata. Vou falar de novo. A palavra proferida no tempo certo é como frutos de ouro em uma bandeja de prata. Segunda linguagem do amor, de acordo com o autor Gary Chapman, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Para a gente praticar essa linguagem de tempo de qualidade, não basta a gente estar perto. É preciso estar junto. Olha que interessante. Não é só estar perto. Porque às vezes você está afastado da pessoa, morando sob o mesmo teto. Você que está assistindo aí, você já se sentiu assim? Sozinho ou sozinha? Mesmo que você esteja casado, casada, no mesmo ambiente? Segunda linguagem do amor. Tempo de qualidade. Existem pessoas que estão próximas, mas que não estão conectadas. Igual nós dois estamos aqui, vamos simular. Nós estamos aqui, eu estou sentada de frente, lendo um livro, e Edivaldo chegou do trabalho e está de frente a uma televisão. E de 5 minutos, ele pega no celular dele. A gente está debaixo do mesmo teto, no mesmo ambiente, mas não estamos juntos. Porque 5 minutos ele está no celular e está de olho num jornal, ou sei lá, no futebol. E sendo que a esposa dele só queria o quê? Uma atenção dele. E ele está ali durante 1 hora ou 2 horas assistindo futebol, que eu nem sei, nem faço questão de saber quanto tempo é um futebol, não sei. E
45 minutos, né? Cada tempo. Cada tempo. Pois é, gente, eu sou ótima em futebol. Quase 2 horas uma partida. Eu sou atleticana, assim, desde que nasci, porque meu pai é atleticano, então eu sou. Então é isso. Mas é isso. Não adianta você estar do lado. Não adianta você conviver. Aliás, viver. Mas você tem que estar compartilhando, você tem que estar sentindo. Eu posso ter meia hora com o Edivaldo pode ter meia hora comigo, mas meia hora de qualidade. É uma hora que a gente pode estar... ele adora me mostrar filmes diferentes ou séries diferentes, e a gente para e assiste traz, juntos. E traz aquilo ali. Você viu isso aqui, esse ponto? O que isso te lembrou? This Is Us. É uma série que foi uma terapia aqui em casa. Aí parava... Vamos comentar This Is Us numa live aqui Parava, aí eu chorava, ele parava e falava, amor, o que isso te trouxe, tal. Por quê? A gente estava tendo... Aquele momento, ele era nosso. Uhum. Outra coisa que a gente faz muito, às vezes ele cozinha, eu estou fazendo uma mesa. Aí atos de serviço, nós vamos chegar lá. Pois é, mas eu tô falando assim, mas é um ato que a gente está tendo, né? Um ato um pro outro. Um com o outro. Quer ver, então quer é ver um tempo como de que... qualidade. Quer ver, Alessandra? Um tempo de qualidade bom também da gente ter, não é só ficar conversando. Não. Você pode estar fazendo as tarefas dentro... Quantas vezes a gente estava dentro da cozinha fazendo tarefas e conversando? Porque tempo de qualidade você pode ter dentro do seu carro, conversando. É você... É uma atenção única para a pessoa. Você quer ver um exemplo legal de tempo de qualidade? De uma forma geral, tá? Eu tô falando que isso de forma geral. Quando você vê um casal num restaurante, geralmente os namorados em um restaurante, eles estão olhando um para o outro. Eles estão contemplando um ao outro. Quando não estão grudados. E os casais casados, eles vão no restaurante para quê? Para comer. Ou fica diferente até chegar o prato. Então, normalmente os namorados, eles estão olhando um para o outro. Conversando. Sentindo o perfume um do outro. Abraçado um com o outro. E os casais casados, infelizmente, na maioria das vezes, vão no restaurante só para comer. Terceira linguagem do amor. Você que está assistindo aí, vai escrevendo, coloca o seu comentário. Diga se você se identificou com alguma linguagem do amor, se você já sabe a linguagem do amor do seu cônjuge. Terceira linguagem do amor, presentes. Sobre o restaurante, quanto tempo que você não vai num restaurante, ou num barzinho, ou um local agradável, cinema, né? Uhum. Porque até no cinema, a gente não vai ficar conversando no cinema. Mas quanto tempo que você não vai ao cinema e dá a mão? Ou encosta no seu... O que a gente assiste o cinema assim, né? Então assim, quanto tempo que você não faz isso? Porque quando era namorado, o cinema era praticamente um subindo no outro. Aí quando casa, um fica assim, no banco. Então assim, você identifica rapidinho. Outra coisa que você vê que a gente identifica rapidinho. Até isso é dentro da igreja, é uma coisa desagradável. A pessoa dentro da igreja, o homem na igreja, a gente vê assim, ó, quem é a esposa dele rapidinho. Aquele que ele mais tem menos contato, aquele que ele fala assim, pega ali o negócio ali. Aí, as outras irmãs, ele fala assim, não, paz do Senhor, pega na mão. Aí a gente sabe que aquelas ali não são a esposa. A gente identifica a esposa rapidinho. Porque não é tratado, não é falado com gentileza. Então, assim, é por aí. É um caos. A gente identifica o marido pela maneira como ele trata a esposa. E geralmente a gente identifica pela pior forma. Né? A terceira linguagem do amor, presentes. O presente em si é uma expressão de amor. O presente é um símbolo visual do amor que você sente pela outra pessoa. E quando eu falo presente, dentro de linguagem do amor, não tem a ver com valor.
Muitas vezes coisas pequenas, mas que foram feitas com carinho, que foram produzidas com as próprias mãos. Aquilo tem um valor assim descomunal para quem está recebendo. Então, quando a gente fala que uma das linguagens do amor é presente, a pessoa já logo pensa assim, essa aí eu vou até pular. Mas não pula não, calma, porque aí eu vou ter que gastar. Não, eu não estou falando disso. Às vezes você gasta muito, mas gasta de forma errada, dá o presente de qualquer jeito, dá o presente sem que haja um sentimento verdadeiro. Então, não é gastar necessariamente que eu estou falando aqui. A pessoa que quer ser lembrada. A pessoa que tem a linguagem de amor relacionada a presente, ela se sente amada com qualquer presente. Porque o mais importante é o amor que ela está recebendo ali naquele momento. Ela entende que você, não importa... bom, vou deixar você falar, tá. Porque você é bem a minha cara. Mas ele falou de mim essa semana, assim, que qualquer coisa que eu ganho, eu fico muito animada, né? Mas eu achei, arrumando o guarda-roupa dele, eu fiz quando ele trabalhava em horários alternativos, que era escala de trabalho. Eu fiz uma cama posta para ele de manhã, quando ele chegou, tal, deixei um café da manhã na cama e fiz uma placa, um papelão, caixa de supermercado, encapei, fiz tudo bonitinho. Eu achei ela em cima do seu guarda-roupa. Guardei. Vai guardar. Então, eu escrevi um cartão. Guardei fiz um cartão carinho. Desse tamanho, como se fosse uma carta mesmo, uma carta. Então, assim, eu entendo que a pessoa, pelo menos eu entendo assim, a pessoa tem que ser muito ingrata, né? Pra entender que, assim, a pessoa teve um tempo, gastou um tempo para pensar, elaborar. Então, eu acho... Edivaldo, quantas vezes ele traz um bombom e olha que eu tenho problema de lactose, mas ele fala assim, eu sei que você não pode, mas quando você puder comer um pedacinho só, eu sei que se você comer um pedacinho, você não passa mal. Vai valer a pena. Então assim, a pessoa que entende que a linguagem do amor é presente, ela não vai olhar o valor, ela vai lembrar, ela vai olhar o gesto. Que você, lá onde estava, fazendo não sei o que você estava fazendo no momento, lembrou dela. E isso dentro dela traz uma lembrança assim, nossa, olha o quanto que ele me ama, ele lembrou de mim num estádio de futebol. Ele estava viajando e achou isso aqui que lembrou de mim. Então, assim, eu ouvi uma pessoa comentar, eu não lembro quem, que falou que tinha uma placa que colocava no hotel, uma coisa boa, que é a coisinha que põe na placa, que coloca na porta, escrito assim, não me acorde ou não me perturbe antes do meio-dia. Ele pegou aquela plaquinha, que é a coisa mais boa do hotel, que joga fora, levou, deu ela falou assim, que foi a coisa mais maravilhosa da vida. Ela pendura aquilo ali na porta do quarto dela, não me chame antes do meio-dia. Então, assim, o que custou para ele aquilo ali? Nada. Quer dizer, não sei, né? Se aquilo pode levar do hotel, né? Muito pouco investimento para um grande resultado. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes você gasta muito porque você não quer demonstrar, ou não sabe demonstrar, ou nem sente nada. Então, você tem que começar a analisar ou rever os seus sentimentos. Uhum. Porque, às vezes você fala assim, a mulher custa muito caro. Não, às vezes você não está sabendo expressar ou você não está sabendo identificar o que a sua esposa... Eu estou falando da esposa porque o homem fala que mulher gasta demais, né? A gente ouve muito isso. E na verdade a gente custa caro mesmo. Nós somos investimento caro, né? Valioso, né?
Porque Deus fala que nós somos valorosas, então, né, virtuosas. Então, né, é desse jeito, né, amor? Então, mas vamos lá. Gente, mas tudo é dentro daquilo que você pode. Nós já tivemos fase que o Edivaldo não podia nem pagar salão, pagar nada dessas coisas. O que a gente fazia, amor? O que podia. O que podia fazer, o que estava ao alcance. O que estava ao alcance. E ele me dava o que estava ao alcance. Pergunta se eu achava ruim. Ovo de Páscoa era o que podia. Na época da Páscoa, Natal era o que podia. Uhum. Então, assim, você não tem que gastar fortunas. Que não pode. Né? Igual eu estava falando que aquele dia aqui que a esposa é empregada, né? Não é uma pessoa empregada. Mas se fosse olhar, né, amor? Uhum. Fosse pagar cada função que a gente exerce dentro de casa, é muito caro. Mas não é a nossa realidade, não é a realidade, nunca foi a minha realidade, não é a realidade de ninguém. Quer dizer, é uma minoria aqui no Brasil, mas as mulheres, elas não querem, não é o valor, ela quer o sentimento do que você está dando do presente. É o sentimento, a mulher quer o sentimento. O dia que o homem entender o sentimento da mulher, aí vocês vão entender a cabeça de uma mulher e vocês vão ganhar o coração. Não, o coração não, a mente dessa mulher. Porque a gente sabe que não é o coração, é a mente que funciona. Então, é isso. O dia que vocês entenderem a mente, né? Antes de tocar o meu corpo, toque a minha alma. É isso? Olha! Quarta linguagem do amor. Atos de serviço. Isso aqui eu gosto muito de falar a respeito disso. Olha, na verdade, a minha esposa está aqui, ela não vai me deixar mentir diante da câmera aqui. Todas essas linguagens do amor, a gente foi aprendendo ao longo dos anos, né, Alessandra? A gente foi aprendendo. E graças a Deus isso faz parte da nossa realidade hoje. Todas essas. Se você for falar assim, pastor, mas qual que predomina entre vocês? Eu não saberia dizer, porque todas essas fazem parte da nossa realidade. Mas fomos aprendendo. Sim, fomos aprendendo, com o processo. É igual eu falo, nada veio pronto. Nada chega pronto. Atos de serviço é quando a pessoa se sente amada, quando você faz uma tarefa pensando nela. Por exemplo, eu acordo de manhã e eu sei que o horário da manhã para Alessandra é mais penoso. Ela custa um pouquinho a ter motivação. É um carro a álcool, custa não. Seria isso, né? Nós tivemos um carro a álcool, então nós mais ou menos isso. Mas você concorda com o que eu estou dizendo? O dia. A parte da manhã para ela. Em compensação, à noite de volta desliga rapidinho. Isso. Então a gente aprendeu e a gente está aprendendo a ter essa sintonia. Então quando eu acordo de manhã, eu tenho mais disposição. Se tiver louça, eu lavo. Eu vou na padaria, eu compro pão. Eu preparo o café dela. Eu resolvo alguma coisa para ela. Eu já deixo a mesa posta. Ela deixa no dia anterior. Antes, porque eu já sei assim, ele vai acordar primeiro que eu, então. Então, quando um marido faz isso para a esposa, ou quando a esposa faz isso para o marido, e ele se sente amado, é porque a linguagem de amor dele são atos de serviço. Quer ver uma coisa aqui que eu me lembrei, Alessandra? A Alessandra teve 3 filhos comigo. Nós somos uma família que tivemos 3 filhos. Quase 4, né? Ela perdeu um bebê. Quando ela tinha que amamentar de madrugada, só que ela estava muito cansada, ela dormia e eu pegava as crianças e colocava no seio dela para amamentar. Era só um, misericórdia, mas era. Era um só. Era um de cada vez. Não foi de gêmeos, não, graças a Deus. Então, eu me lembrei disso. Isso é um serviço que a maioria dos maridos... Gente, isso não era uma coisa fácil. Somente viraria para o lado, continuaria dormindo, deixaria a criança chorando
Porque ele trabalhava, né? Porque eu trabalhava. E a mulher que se virasse ali, porque não era dela que vai sair o leite materno. E ele trabalhou o dia inteiro, porque não é isso que todo mundo dá desculpa. Sim, mas eu compreendia a importância desse descanso ali. Ela estava no melhor momento do sono dela. Então, eu trocava fralda quando era necessário. Dava banho. Dava banho nas crianças. Como a gente casou com 18 anos e 19 anos eu já era mãe, então quem me ajudou nos 5 dias que ele ficou em casa, nós dois, né? A gente curei o umbigo, foi a gente. Então assim, o Edivaldo foi engraçado, porque eu sempre comi muito pouquinho. E eu cheguei do hospital, ele fez arroz, feijão. Eu sei que ele fez um prato. Gente, quando eu olhei pro prato, me deu tanto desânimo, porque eu sempre comi muito pouco. Me deu um desânimo, porque ele fez um prato, parecia que era um homem, assim, sabe? Trabalhador braçal. Um homem adulto, que eu acho que eles comem igual adulto, né? Eu como ainda pouquinho. Mas tinha um bife, que era uma coisa, eu falei assim, eu não consigo, o medo de falar, né? Que a gente estava no começo do casamento, mas hoje você intimidade, sim, né? Mas hoje você entende isso como cuidado, um gesto de amor. Mas né? aí... Então, olha só, o ato de serviço... Deixa eu falar esse da amamentar, porque isso é muito importante. Gente, não foi só amamentar, não. Porque olha pra você ver, eu que teria que amamentar. Seio, colocar pra rotar, porque não é... Ele tinha que me... Eu tava dormindo, tava desmaiada, porque era muito cansada. A criança, a nossa primeira filha, ela não dormia, era o dia inteiro, ela não dormia. Ela chorava muito, a ponto da gente ir no médico, né, que ele não descobria. Ela chorou por 6 meses, muito tempo. Era dia e noite. Ele não me acordava, ele pegava o bebê, ele tirava o seio, dava o bebê, ele me virava, eu não via, pro outro lado, colocava o bebê enquanto isso para rotar, dava de novo o bebê, colocava para amamentar, colocava para rotar, nesse momento ele trocava a fralda e deitava. Gente, isso eu ficava no outro dia assim, ela dormiu a noite inteira e falou, não, eu fiz isso, e quando eu ia olhar, que na época não era fralda descartável, meus filhos pegaram fralda de pano. Nenhum filho meu usou fralda descartável. Que eu fui ver, tinha... Gente, não tô brincando. Uma pilha de fralda. Ó, né? Aqui é o chão. Tinha um tanto assim de fralda de pano. Aí o que eu fui ver assim... Aqui, ó, vou levantar a mão. Que eu fui ver assim, gente, mas você trocou isso tudo de fralda a noite inteira. Eu falei assim, Então assim, eu vi que ele realmente fez. Então assim, não é qualquer pessoa, mas isso estou falando para engrandecer ele? Não, estou mostrando que não veio. Ninguém vem preparado. Ninguém vem pronto. A pessoa... E ele viu que era uma necessidade. Ele via que, assim, eu não acordava porque não era preguiçosa. Cansaço. Eu tive dificuldade, né? Todos foram partos normais. Eu tive dificuldade, rejeição com a linha dos pontos. Então, foi muita coisa que aconteceu. Mas tive compreensão do Edivaldo. Isso aqui é ato de serviço. Por quê? Ele entendeu, ele compreendeu... Que tinha que dividir a tarefa ali, né? Que tinha que dividir a tarefa. Ele entendeu em questão do serviço. Eu não podia fazer nada. Teve época, nessa época aí mesmo, que até para levantar, para tomar banho, foi difícil. Né, amor? Ele me ajudava. Sim. Agora, presta atenção. Eu estou falando de atos de serviço como uma linguagem do amor. Não é todo ato de serviço que o seu cônjuge vai entender como linguagem de amor. Não adianta o marido que está me assistindo falar assim, pastor, mas eu saio para trabalhar. Ela tem que entender isso como um ato de amor. Não. Às vezes ela não entende, pode ser que ela entenda. Mas o ato de serviço, dentro da linguagem do amor, é um ato específico. Por exemplo, quando ela põe a mesa, quando ela faz a mesa posta, e coloca, eu até trouxe aqui, Alessandra, um bilhetinho. Mentira. Coloca um bilhetinho, como esse aqui, ó. Simples. Meu eterno namorado, I love you. Quando ela coloca isso aqui, eu entendo que ela está
afirmando com palavras o amor dela, aliado com um ato de serviço, que é preparar a mesa do café. Então, o ato de serviço não é qualquer ato de serviço. Não é você falar assim, eu vou na oficina cuidar do meu carro, porque o carro é para conduzir a família, então isso é um ato de serviço. Não. O ato de serviço é específico. Cada um vai identificar aí, no seu relacionamento, o que é o ato de serviço. A gente vai passar para o quinto, pra gente terminar. Se for olhar assim, eu não precisaria colocar uma mesa. A mesa já está lá, ele pega o prato. Arrumar uma casa, estender uma cama. Não, você pode pegar o seu prato, sentar à mesa. Eu não preciso, né? Já está lá com a roupa, a gente fala roupa da mesa, que é o quê? Um forro, então... As coisas que compõem a mesa. Ele pega lá o garfo e senta. Não, eu gosto, eu sempre... gostei e eu acho que ele merece, não é só ele merece, eu mereço, ele merece, meus filhos merecem, as pessoas que vêm aqui eu gosto de receber assim. Muita gente acha, às vezes tem que ser... Um exagero, né? Então, quando eu entendo que a pessoa acha um exagero, eu até falei com o Edivaldo, pessoal, quando a pessoa vier aqui, eu até falei com o Edivaldo, eu prefiro que não chame, mas se você chamar, me fala que você mesmo prepara a mesa, né, amor? Porque se a pessoa não gosta, também eu não vou... É uma coisa nossa. E o quinto e último, ou melhor, a quinta e última linguagem do amor é o toque físico. Toque físico. Presta atenção, eu não estou falando de sexo. Porque muita gente confunde, é o sexo, né, pastor? Não, não é sexo. O toque físico dentro da linguagem de amor é uma maneira de comunicar a outra pessoa o amor emocional. Por exemplo, andar de mãos dadas é uma linguagem de amor de toque físico. Você já viu na igreja, né, eu estou falando aqui porque muita gente aqui é da igreja. Você já viu na igreja aqueles casais que chegam no culto assim, o marido chega na frente porque anda mais rápido, a esposa vem lá atrás com a bolsa, com os meninos e tal. Você já viu isso? Ou então o contrário. o contrário, né? A esposa chega na frente, o marido fica para trás. Porque praticamente a mulher tá arrastando o marido. Então, o toque físico é uma maneira de comunicar o amor emocional. Eu falei aqui de andar de mãos dadas, beijar. Beijar é um toque físico que expressa o amor. Há quanto tempo você não dá um beijinho nela? Quanto tempo você não dá uma bitoquinha nele aí? Abraçar. Bitoquinha, amor, fala a sua idade. A gente fala a sua idade bitoquinha mesmo, né? É um negócio 55 anos. Da década de 80. 53. Né? Irmãos, mas eu quero falar sobre o toque. Sim. Gente, é muito importante você saber sobre o toque. Nem sempre é a hora de toque. Eu vou falar por mim. Por exemplo, se eu estiver assistindo no cinema um filme legal, mas se eu estiver assistindo uma série, sentada no sofá, e eu sou uma pessoa que eu fico muito tensa, eu fico assim, dependendo se o Edivaldo, pelo amor de Deus, eu não... Então, assim, você tem que saber a hora, você tem que saber se é a realidade do outro. O Edivaldo, se eu chegar no bolo assim, o Edivaldo ele adora. Eu já não sou muito de... Mas se ele me abraça, ele tem a hora certa, que eu gosto, mas nem toda hora. Tem hora que eu falo, que calor, pelo amor de Deus. Mas eu sou assim. E ele entende isso, não é grosseria. Você tem que entender que mulher... não, mulher é muito difícil. Não é que é difícil. Porque tem a hora certa e tem também, a mulher tem todo um processo. Nossa, a mulher, vocês não passam por menopausa, vocês não passam por TPM, vocês não passam por essas coisas. As mulheres têm todo um ciclo. Hoje a gente está bem, daqui, não é hoje, nem é hoje. De repente acorda bem, quando é na hora do meio-dia a gente já não está bem, porque a gente já começou um ciclo. Então assim, gente, não é fácil ser mulher. Então assim, quando você for mulher, aí você vai entender. Então você nunca vai ser mulher, então você não vai entender. Então procura fazer isso aqui, igual ele falou, entender a sua esposa, né, querido? Porque não é fácil.
Eu me lembrei de uma coisa importante aqui, dentro desse assunto aqui, toque físico como linguagem de amor. No ano passado, a minha esposa perdeu o pai dela. No dia que o pai dela faleceu, eu estava ao lado dela, lá ele faleceu em casa, estava na casa, ele já estava doente, já veio um processo de ficar bem debilitado. Que amar o corpo dele. Naquele momento que ele faleceu, não era para fazer nenhum serviço, não era para fazer carinho nela. Nossa, simplesmente um abraço e a presença ali ao lado. Era a presença física ali, um ombro para chorar, é o que ela precisava, só isso. Não tinha palavras que eu dissesse ali que iria confortá-la naquele momento, mas ela teve o meu ombro, teve o meu abraço. Então, nós precisamos identificar o momento desse toque físico. Como ela disse, às vezes não é para tocar, às vezes não é para mexer com ela. Ou ela não é para mexer comigo. Às vezes não é o que a pessoa vai entender como amor. Mas ela vai entender o amor relembrando aqui de uma dessas formas. Através de palavras de afirmação. Voltei aqui no texto. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Presentes. Atos de serviço ou um toque físico. O seu amor é comunicado para a sua esposa ou para o seu marido de uma dessas maneiras. Você precisa só identificar, descobrir e passar a praticar mais para que o seu relacionamento seja curado, para que o seu casamento seja firmado na rocha. Amém? Amém. Agora, eu sugiro que você tente o 5, porque eu acho que completa bem o ciclo. Porque tem dia que é para toque, tem dia que é para palavras de afirmação, tem dia que é para serviço, tem dia que é para toque presente, físico, tem dia que é, eu falei toque, tem dia que é atos de serviço, tempo de qualidade. Gente, tempo de qualidade, eu acho que é um dos que a gente tem que ter todos os dias, entendeu? Palavras de afirmação, também. Presente, igual o Edivaldo falou, gente, é uma coisinha. Você às vezes acha uma flor, uma florzinha. O Edivaldo, se virar um pouquinho a câmera aqui, acho que vocês devem estar vendo alguma plantinha aí. Ele vê uma plantinha, ele traz uma R$3, R$2, R$5, sei lá, R$10. Então assim, se você vai comprar uma verdura, você acha uma suculentinha. Então, às vezes sua esposa odeia. Eu conheço gente que se você chegar com uma planta lá, ela joga na sua cabeça, que é mais uma coisa para cuidar. Então, descubra. De repente é uma fruta, de repente é uma bala, de repente é você chegar lá e lavar as louças para ela, lavar o banheiro para ela, você fazer um jantar para ela, eu não sei, levar ela ao cinema, quanto tempo que você não leva ela para sair, né? Então é isso, é você tentar descobrir, você descobrir, identificar, não sei quanto tempo que você é casado, ou se você não é casado, está namorando, ou se você, principalmente se você for solteiro você precisa saber o que você já gosta, porque você vai achar um companheiro aí, uma companheira aí você já vai começar a identificar nela também, ou nele, e já vai mostrando para ele o que você gosta, o que não gosta, porque se ele não entender, você já não dá certo, já fala, ó, vai com Deus, Deus te abençoe, que aqui não dá. Porque é mais ou menos assim, porque esses ainda estão solteiros, né? Então vocês ainda podem escolher. Agora a gente que tá casada, a gente vai aprendendo. Eu, Edivaldo, igual eu falei para vocês, casamento não é fácil. E muitas vezes, a gente viu esses dias aí, a gente ouviu, a gente falou exatamente gente, parece incrível. A gente falou que muitas vezes o casal fala a esposa ou o marido fala ó, não tô bem com minha esposa, tal, fala pro vizinho, pro pastor, fala pro amigo, mas não fala pra esposa.
Como que vai consertar? E vice-versa, a esposa não fala para a vizinha, fala para Deus, fala para todo mundo, mas mesmo para o marido. Então, quando eu parei e entendi que, para começar, nenhum pastor ia até eu de volta para conversar. Nenhuma pastora ia até eu de volta para conversar, né, amor? Quando eu entendi que o negócio era eu e Deus, então Deus, aí eu procurava sentir aquilo, trazia para dentro de casa e ia até eu de volta. Então, assim, Deus, eu centrava aqui e tentava conduzir isso da melhor maneira que não fosse briga. Porque toda conversa que a gente faz, vamos ter um diálogo aqui, que eu não gosto de ter... DR. A DR, casal, toda DR é ruim. Então, não. Eu falava com ele, não quero ter uma DR, eu quero ter um diálogo. Então, nós vamos conversar, porque diálogo é o seguinte, nós vamos ter que sentar aqui, conversar e sair daqui com uma coisa certa. É isso que você concorda com isso? Dá para ser feito isso? Tá bom para você? Tá bom para mim? Então, nós vamos sair daqui com uma solução. DR é só discussão e a gente continua vivendo uma coisa ruim. Então, quando nós começamos a praticar isso, ele viu que eu não ia ceder, que eu continuei insistindo, e ele começou a entender que eu estava querendo, que não foi fácil para nenhum de nós dois, porque a gente estava tentando uma coisa nova, que Deus colocou no meu coração. Eu falei, não, e era isso, né, amor? Uhum. Aí eu coloquei, deu certo. Então, essas coisas que nós apresentamos para vocês aqui hoje, parece ser impossível, mas é possível. É possível. Porque nada é impossível, gente. Nada. Se você falar assim, pastor, se eu posso fazer o que for para minha esposa... Não, isso não é verdade. Posso fazer o que for para o meu esposo? Não é verdade. Você pode ter tentado fazer de uma maneira que não foi visível ou perceptível para o outro. Você tem que fazer e fazer com que ele perceba. Você tem que fazer e falar. Se ele não perceber, fala que você fez. Olha, querido, você viu o que eu fiz pra você? Eu até fiz um outro hoje, né? Foi. Ele não percebeu. Hoje eu fiz tinha até um coraçãozinho mesmo, feito à mão, recheado. Aí ele falou assim, não, você sentou do outro lado. Porque Percebi hoje depois. Ele percebeu depois, porque hoje nós temos a minha filha aqui em casa, então a gente meio que trocou de lado. Então é isso. Aí ele falou, não, é porque eu troquei de lado. Aí ele foi, ai, que lindo. Então é isso, né, amor? Isso. Né? Nós vamos terminar aqui, porque senão fica um vídeo muito longo. Sim. Deixe sugestão aí para outros vídeos. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Sem colocar qual é a sua linguagem do amor, qual é a linguagem do amor do seu cônjuge. Ou que gostaria, né, que o cônjuge fizesse, e ele ainda não percebeu ou ela não percebeu. O que você vai poder praticar é muito importante. Faça, olha, eu percebi e não estou praticando e vou praticar. Dá seu like. Dê o seu like, se inscreva no canal e mande esse vídeo para um casal que você conheça. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E eu sou a pastora Alessandra Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe todo mundo.